Sr. Presidente, Srs. Deputados, relativamente a esta proposta, gostaríamos de deixar clara a nossa posição. Consideramos que deve haver, mais perto do microfone, consideramos que deve haver todo o empenho na defesa do Parque Florestal de Monsanto. Já foi dito aqui que este Parque Florestal é o pulmão da cidade de Lisboa e consideramos que esta zona verde central em Lisboa deve ser preservada no interesse da qualidade de vida das populações presentes e futuras. Todos sabemos que existe uma grande pressão sobre o Parque Florestal de Monsanto, está, como foi dito aqui, encostado à malha urbana e é natural que, parcela a parcela, esta pressão vá dilapidando aquilo que é atualmente a área do parque. E esta não é, obviamente, a posição que nós defendemos. Consideramos que esta área verde tem que ser preservada e que não se deve permitir, mesmo que gradualmente, ao longo do tempo, que parcela a parcela se vá retalhando este parque. O facto de ter estado ao abandono nos últimos anos, como também já foi referido aqui, não significa, em nossa opinião, que tenha que ter um destino diferente daquele que seja a integração no parque. Deve ser, em nossa opinião, integrado no Parque Florestal de Monsanto, recuperado, e quanto à construção do campo de rei, obviamente que prezamos e respeitamos muito esta atividade física e este desporto em particular e o desporto em geral. No entanto, consideramos que se verificar a necessidade da construção de um campo de rei, além dos existentes em Lisboa, que se deve utilizar outro terreno que não este, que, em nossa opinião, deve ser reafetado ao Parque Florestal de Monsanto. Nesse sentido, acompanhamos a proposta, o projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. O projeto de lei designado altera o regime jurídico dos Conselhos Municipais de Juventude é apresentado por 20 deputados do PSD, PS e CDS-PP. O projeto de lei está em conformidade com as normas regimentais, assim como os requisitos da lei formulário. O projeto de lei em discussão visa alterar a Lei nº 8 de 2009, 18 de fevereiro, a lei que criava o regime jurídico dos Conselhos Municipais de Juventude, lei essa que estabelece a composição, competência e regras de funcionamento dos Conselhos Municipais de Juventude. Esta proposta é a primeira alteração dessa lei. A Lei nº 8 de 2009 estabelece no seu artigo 27 um regime transitório que determina que os municípios que à entrada em vigor da lei não se encontrem dotados do Conselho Municipal de Juventude devem proceder à sua instituição no prazo de 6 meses. Nos termos da exposição de motivos do presente projeto de lei, os deputados signatários sustentam que ainda existem no país um número significativo de municípios que não constituem os Conselhos Municipais de Juventude, perante algumas dúvidas interpretativas e constrangimentos colocados pela realidade sociodemográfica local, nem sempre de fácil adaptação ao modelo legislado na lei. Pelo que consideram que compete ao Parlamento criar os mecanismos de audição e análise das eventuais críticas, no sentido de providenciar medidas de correção ou de revogação. Nesse sentido, na anterior legislatura, a Assembleia da República criou um grupo de trabalho, procedeu audições das entidades que tutelam e têm competência nas matérias conexas de intervenção dos Conselhos Municipais de Juventude, tendo ainda solicitado pareceres escritos às regiões autónomas, às entidades das regiões autónomas que têm competência na matéria. Na sequência das consultas acima referidas, os deputados do PSD, PS e CDS-PP apresentaram uma iniciativa conjunta sobre esta matéria na anterior legislatura, que não foi discutida pelo facto de esta ter sido interrompida, terminado ao fim de 2 anos. Pelo que apresentam novamente essa proposta na forma deste projeto de lei. O projeto de lei em discussão altera um conjunto de artigos da Lei nº 8 de 2009 que visam, em síntese, e passo a listar os objetivos. A. Flexibilizar a composição dos Conselhos Municipais de Juventude através da não obrigatoriedade da inscrição no Registro Nacional de Associativismo Jovem, das associações de estudantes do ensino básico e secundário e associações do ensino superior com sede no município. B. Clarificar o âmbito dos pareceres que incumbem aos Conselhos Municipais de Juventude, bem como as respectivas competências de acompanhamento e eleitorais. C. Consagrar o direito de eleição de um representante do Conselho Municipal de Juventude no Conselho Municipal de Educação. D. Clarificar o funcionamento do plenário de Conselhos Municipais de Juventude. E, por fim, garantir o respeito pela autonomia administrativa e financeira dos municípios no que respeita ao apoio logístico e administrativo dos Conselhos Municipais de Juventude. Relativamente a iniciativas pendentes, a consulta à base de dados mostra não haver nenhuma iniciativa sobre esta matéria pendente. Eu reservo como relator deste parecer a minha posição
E, relativamente às conclusões, propõe-se que seja aprovada a seguinte conclusão, que o projeto de lei número 2312 da primeira legislatura, da primeira sessão legislativa, apresentado pelos grupos parlamentares do PSD, do PS e do CDS-PP, que altera o regime jurídico dos Conselhos Municipais de Juventude, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser agendado para apreciação pelo plenário da Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares as suas posições e decorrente sentido de voto para o debate. Os anexos é a nota técnica elaborada pelos diversos serviços. Este é, em síntese, digamos, o parecer aqui por mim elaborado. Gostaria, e numa nota à parte, Sr. Presidente, de referir, portanto, sendo nós uma Comissão de Ambiente, devíamos ter uma preocupação de preservação do ambiente e dos recursos naturais. Na elaboração deste parecer, eu alterei a formatação do ficheiro que é fornecido pelos serviços, no sentido de diminuir o espaçamento entre linhas e o espaço entre secções e subsecções, porque o parecer, que no formato habitual teria 8 páginas, ficou apenas com 5, sem que isso significasse uma perda de clareza gráfica no parecer. É apenas uma redução de 3 páginas, no entanto, se isto for impresso por alguns deputados, e tendo em conta os milhares de pareceres que ao longo de uma legislatura são elaborados nesta Assembleia, estamos a falar de muitas milhares ou dezenas ou centenas de milhares de páginas poupadas, portanto, toneladas de papel. Nesse sentido, é uma sugestão que deixo aqui à Comissão, de que pelo menos nesta Comissão, e depois alargadas a outros, os pareceres possam ser elaborados num formato que economize mais papel. Obrigado.